Então vamos lá. Evangelho de Lucas capítulo 3 versículo 21 diz assim, a palavra do Senhor: quando todo o povo se batizava, Jesus também foi batizado, e quando ele orava, o céu se abriu. E o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre ele em forma física de e eu ouvi uma grande voz do céu dizendo assim: este é o meu filho, a quem eu me agrado ou me comprazo. Assenta aí glorificando. Queridos, a vontade de Deus sempre foi habitar no meio dos homens. Desde o início da fundação do mundo, a Bíblia diz que o Senhor vinha visitar Adão. Deus resolveu descer do alto céu e habitar ali no jardim, e vinha visitar Adão, conversar com Adão, dizer para Adão tantas coisas naquele jardim. Porém, Adão perdeu o contato com Deus. A Bíblia diz que ao pecar eles foram expulsos, e o pecado fez divisão entre eles e Deus retorna de volta aos céus. E por um tempo, a Bíblia vai dizer que por um tempo Deus ficou passeando e orando e caçando a quem ele pudesse achar para habitar. E o texto bíblico vai dizer, queridos, que Deus vai ver que há um homem chamado Enoque, que ele andava procurando Deus, e o Deus encontra Enoque. E a Bíblia vai dizer que Deus habita em Enoque, e Enoque não foi mais visto, porque Deus o levara para ele. A Bíblia vai dizer que depois que Enoque é levado, Deus ainda continua procurando homens, mulheres que ele possa habitar. E a Bíblia vai dizer que Deus vai encontrar Matusalém. E a Bíblia vai dizer que também Matusalém foi um homem que andou com Deus, e então veio a geração de Noé. Aleluia. E na geração de Noé, a Bíblia diz que o povo pecou e também se afastaram de Deus, e Deus olha para baixo e veja lá, tem uma família, né? O culto da família. Aí a Bíblia diz que Deus vai mandar um dilúvio, mas ele vai preparar essa família para também estar com ele. A Bíblia vai dizer: Noé, prepara-te uma arca, porque eu vou estar contigo e a tua família. Deus achou graça em Noé e Deus manda o dilúvio, mas ele diz assim: entra tu e a tua família na arca. Aleluia. Porque Deus sempre procura alguém que ele possa habitar. E a Bíblia vai dizer que ali se salva a família de Noé, mas também pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E a geração vem e Deus entra. Acontece que Deus vê Abraão no meio da sua parentela. Abraão, um homem íntegro, reto, mas ele fala: Abraão, para mim habitar em você é preciso você abandonar a sua parentela. Sabe por quê? Porque no meio da parentela que não serve a Deus, não cabe você. Abraão sai, eu vou ser rápido nessa introdução, porque nós vamos para o texto que eu li. Abraão sai e vai para uma terra, e Abraão é aquele homem que mais levantou altares para o Senhor. Abraão sacrificava, Abraão levantava altares, Abraão tinha comunhão com Deus. Abraão vai para uma terra e Deus dá prosperidade a Abraão. Abraão vai crescendo na terra, mas chegou um dia em que a Bíblia diz que Sara pediu um filho a Deus, e chega Isaac, e Sara dá um filho a Abraão. Mas a Bíblia vai dizer que por causa de Isaac, Abraão deixou de adorar a Deus. Vou pregar aqui agora um pouco. Queridos, nunca abandone seu Deus por causa de nada. Nunca deixe Deus. Filho é bênção, esposa é bênção, família é bênção, mas nunca deixe Deus por causa de nada. Nunca
abandone o seu Deus por causa de coisas, de matérias. Nunca largue o seu Deus. A Bíblia vai dizer que Abraão deixou de levantar altar. Abraão parou e levou um tempo. Deus vai falar assim para Abraão: pega teu filho. É culto da família, né? Pega teu filho, vai, sobe o monte Moriá, porque lá eu te mostrarei. Deus não falou que queria o filho. Abraão pega o filho, leva. Quando chega ao pé do monte, a Bíblia vai dizer que Abraão vai falar: olha, fica aqui, porque eu e o menino vamos adorar a Deus. Olha, mudou a história. Porque as coisas só vêm para a gente adorar quando está apertado, quando as coisas se apertam, quando nada vai dar certo, a gente vem adorar, a gente vem para os pés. Abraão sabia muito bem que o impedimento da comunhão dele com Deus era porque ele estava adorando mais Isaac do que Deus. E quando você adora mais uma coisa do que Deus, Deus ele não se agrada. Mas a Bíblia diz que ali no monte, quando ele pega o cutelo que vai sacrificar, o Senhor fala: não faça assim com o menino. Mas a geração de Abraão também erraram. E a Bíblia vai dizer, queridos, que Deus sempre procura alguém para habitar. Não vamos prosseguir porque vem muita geração que Deus procurou para habitar. Mas chegou um dia que Deus fala com Moisés bem assim: Moisés, faça para mim um tabernáculo. Agora eu vou habitar no meio deste povo, no tabernáculo, aonde só poderia entrar uma pessoa, um sacerdote que tivesse lavado, remido, sem pecado, para poder oferecer sacrifício. No meio do tabernáculo só entrava um para oferecer sacrifício ao povo, a Deus pelo povo. A Bíblia vai falar, queridos, que Deus, ele também não se agradou em habitar num tabernáculo. Agora vamos para o texto que a gente leu. Deus também não achou lugar para habitar no meio do povo pelo tabernáculo. Deus não estava satisfeito de habitar ali numa arca, porque a arca da aliança representava o próprio Deus. Deus vai falar assim: peraí, vamos mudar essa história agora. Tem alguém no céu que pode ir por este povo? A Bíblia vai falar, queridos, que o seu filho unigênio, ele amou o mundo de tal maneira que ele vai dar o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Presta atenção agora. Vem Jesus, a Bíblia diz que ele vem, faz o papel dele, aos 30 anos de idade. Aqui estamos no versículo, nós lemos, aos 30 anos de idade começa o ministério de Jesus. Ele chega na beira do Jordão. A Bíblia vai falar que João Batista bate o olho e fala: aí vem o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Olha aqui, era o próprio Deus ensinando a igreja, ensinando o povo como que ele iria habitar no meio do povo. A Bíblia diz que João Batista olha para ele: eu não sou digno de desamarrar as sandálias. E Jesus fala: João Batista, eu preciso ser batizado. Agora, por que Jesus precisou de ser batizado? Porque ele está dando um exemplo aqui. Se o homem não nascer de novo, se nós não nascermos de novo, se nós não nascermos de novo, jamais o Senhor vai habitar em nós. Jesus desce as águas, e a Bíblia vai dizer agora que quando ele levanta, ele faz uma oração. Vou pregar aqui. Quando ele se levanta, o texto diz que ele faz uma oração e o céu se abriu. Quem abre o céu não é microfone na mão. Quem abre o céu não é um curso de teologia. Quem abre o céu não é ter o nome no cartaz.
Quem abre o céu não é ser artista de igreja. Quem abre o céu é comunhão com Deus. Quem abre o céu é a oração com Deus, é a vida no altar. Quem abre o céu é ter uma comunhão com o Pai. A Bíblia diz que Elias tinha tanta comunhão com Deus que ele fala na cara de Acabe: não vai chover por 3 anos e meio, segundo a minha palavra. Deixa eu pregar aqui um pouco. Quem é que vai falar segundo a minha palavra? Deus vai olhar para baixo e vai falar: quem falou? Foi Elias. Elias tem crédito. Não vai chover, não vai chover, não vai chover, não vai chover. Elias tinha tanta comunhão com Deus que ele chega no Jordão. A Bíblia diz que ele bate a capa na beira do Jordão e o Jordão se abre e Elias passa. Sabe o que é isso? É porque o Deus que eu estou pregando hoje, ele habitava em Elias e ele quer habitar hoje em você. Tem muita gente querendo o céu se abrir, mas não ora, pastor Edith. Tem muita gente querendo que as coisas mudem, mas não ora, não desce, não tem o Espírito Santo. Aí o texto, agora vamos aqui. Aí a Bíblia diz que o céu se abriu e desceu o Espírito Santo em forma de uma pomba e habitou em Jesus. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Tu tem o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em ti, porque o Espírito Santo é o consolador, é o penhor, é o selo. Falar em línguas é bom, aleluia. Sapatear na presença é bom, mas isso não é sinal do Espírito Santo. O sinal do Espírito Santo é amor, paz, longanimidade, bondade, demônio próprio, aleluia. Tem muita gente por aí falando que é cheio do Espírito Santo, mas quando é para declarar o amor ao próximo, não ama. Quando é para dar um abraço naquele que está sofrido, não abraça. O Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é amor, é paz, é longanimidade, é benignidade. Essa é a obra. Tem muita gente sapateando na presença de Deus. Não é pecado, não é pecado, mas isso tudo não é sinal do Espírito Santo. A Bíblia diz que o sinal do Espírito Santo é a resposta de Deus aqui para Jesus. Quando o céu se abre e o Espírito Santo vem sobre Jesus, a Bíblia diz que Deus olha de lá e fala: esse é o meu filho, a quem eu vos comprazo, a quem eu me agrado. Deus, ele está procurando quem está agradando a Deus nesses últimos dias. É só quem está agradando a Deus que ele está habitando, porque o mundo do século 21 tem muita gente que desagrada a Deus com tudo, mas nessa noite eu estou aqui como profeta para falar: agrada o Senhor e o céu vai se abrir. Aleluia, Jesus. E o texto vai falar, queridos, que o céu se abre e uma grande voz bradou do céu. Esse mesmo Jesus que desceu as águas e foi batizado e recebeu o Espírito Santo, ele está nos dando uma lição tão grande nesse texto. É o texto que eu mais gosto, porque ninguém prega nesse texto. Porque quando nós pregamos de santidade, quando nós pregamos de vida no altar, muita gente não gosta, porque a palavra, igual a pastora falou aqui, às vezes a palavra é dura, mas liberta. Às vezes a palavra dói, mas você vai passar a noite falando: eu preciso do Espírito, eu preciso ser cheio, eu preciso ser cheio para ser usado. Só para edificar os irmãos, eu fui convidado na sexta-feira, pastor Edith, para estar num culto, mas tinha outro culto que a minha esposa queria que eu fosse, que era lá em Sobradinho, e eu falei: eu não vou. Eu vou ter que ir nesse convite desse culto. Mas aí eu liguei para o pastor Adriano, que ele ia também, e falei: pastor Adriano, eu acho que eu vou com vocês para Sobradinho. Na hora o Espírito Santo me corrigiu: filho, não vai. Eu falei imediatamente, eu falei para minha esposa: eu decidi não ir, eu vou no culto. Mas já tinha pregador agendado para esse culto. E o interessante, queridos, é que a gente vai porque o Espírito Santo nos conduz, mas não sabe o que vai acontecer no culto. Porque o culto eu não venho sabendo o que vai acontecer.
porque o culto não é nosso. A Bíblia diz que o culto é o encontro dos homens com Deus. Então quem faz a obra é Deus, quem muda é Deus, quem fala é Deus, quem está fazendo a obra é Deus. E chegando lá naquele culto, me chamaram para sentar lá na frente, e eu falei com o pastor: pastor, eu vou ficar aqui atrás mesmo. Eu vim ouvir a palavra, sentei lá atrás. E o culto foi em andamento, o pregador veio, pregou a palavra, e no finalzinho eu falei para o Senhor: glória a Deus, eu vim no culto, obedeci o Espírito Santo. Na hora que a irmã foi terminar o culto, ela falou assim: irmãos, Deus me tocou no coração aqui para o pastor divino que está lá no último banco lá, vir aqui na frente. E quando eu cheguei na frente, o Espírito Santo me falou assim: filho, aqui nessa casa, o inimigo quis sangue essa noite. Eu falei: Jesus, isso é forte. E eu fiz uma prova com Deus e falei: Senhor, se for para mim falar desse crime de sangue que ia ter nessa casa, Senhor, me dá uma prova para mim não falar de mim, porque eu faço prova com Deus. E a irmã falou assim: pastor, eu quero que o senhor ore pela família. Aí eu falei: mas o profeta já terminou de pregar, já falou. Ela falou: não, mas eu estou pedindo porque o Espírito Santo me pediu. E quando aquele casal veio na frente, o Espírito Santo falou a eles que não queria eles com crime de sangue, porque o inimigo queria derramar sangue naquela noite. E aí eles se rebelaram e falaram: é, pastor, a gente brigou aqui de pegar a faca um para o outro. E naquela hora nós entramos em oração, e as irmãs entrou pelo lá e foi expulsando o demônio, e foi expulsando. Eles ajoelharam, pediram perdão um para o outro. O que eu quero dizer aqui, queridos, que Deus vai revelar essas coisas a quem? A quem tem vida no altar. É por isso que eu estou pegando nesse texto, porque lá de cima Deus olhou e falou: este é o meu filho, quem eu vou usar. E vocês vão ver que quando Jesus sai do batismo, a Bíblia diz que ele é levado em espírito e foi levado ao monte, e lá foi tentado pelo diabo. O que eu quero dizer nessa noite é que se não tiver o Espírito Santo nesses últimos dias, presa fácil para o inimigo. É preciso estar revestido. A Bíblia vai falar que até a palavra o diabo usou para derrubar Jesus. Ele falou: tu não é filho do homem, então faça com que essas pedras se transformem em pão. E ele vai falar: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Então eu vou falar para os irmãos, depois que ele sai, ele vence o inimigo ali, depois de 40 dias, 40 noites, a Bíblia vai dizer que ele saiu fazendo a obra às famílias, curando os cegos, os aleijados, os coxos, né? O texto que a minha esposa falou, curando a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, a filha da viúva de Naim, e foi curando o Bartimeu, foi curando o povo. Uma coisa para você: passando aqueles que ele olha de cima e fala: esta é minha irmã que eu vou usar, é a minha filha que eu vou usar. Nos últimos dias, procurando famílias que estejam em união, porque a família em união é um poder grande na mão do Senhor. Vou terminar, queridos. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo, querido, que se eu fazer uma pergunta, né, quem é cheio do Espírito Santo? Quem é cheio? Porque a gente tem o Espírito só no momento de uma conferência, pastor Edith, e depois nós não temos mais a igreja vazia, porque o povo está procurando profecias. A maior profecia está o que o pastor divino está pregando hoje. É a maior profecia desta noite, é Deus falando: eu preciso de morada para mim habitar. É a vontade de Deus, é habitar no meio do povo. E aí, para finalizar, a Bíblia vai dizer que quando Jesus é levado à cruz do Calvário, aleluia, na cruz do Calvário, a Bíblia vai dizer que naquele momento que ele expirou,
e entregou a sua vida ao Pai, falando: Pai, está tudo consumado. A Bíblia vai dizer, queridos, para finalizar, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aquilo que só o sacerdote podia entrar, agora está aberto para mim, para você, para quem quiser Jesus entrar, porque Ele nos fez geração santa, sacerdócio real, querido, para habitar. O véu do templo se rasgou. Quem quiser ser cheio do Espírito Santo, é só entrar, é só entrar, é só entrar na casa do Pai, porque o Pai de poder. Aquele que buscar nessa noite vai ser cheio de Deus. Aleluia. Vamos terminar? Vamos terminar. Por que Jesus nos fez sacerdote real? Porque só quem podia entrar era o sacerdote. Por que Ele nos fez nação santa? Porque o povo de Deus adquirido foi Ele que pagou com sangue. Então, pastor Edith, a liberdade para quem quiser ser cheio. E Deus habitando agora não habita mais em templo feito por mão de homem, mas na morada do Espírito Santo. Hoje o Senhor não habita mais em tabernáculos, em arca. O Senhor habita no templo, na morada do Espírito Santo, que é você e que é eu. O Senhor nessa noite está procurando lugar para habitar, e esse lugar se chama templo e morada do Espírito Santo. Não precisa mais de um sacerdote real para fazer um cenáculo, não. Agora é aquele que vem diante de Deus e falar: Senhor, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. Fica de pé, igreja, fica de pé.